Um Qual exemplo óleo, dele, então, é essencial para ajudar o esse aqui é o tratamento da dengue? Então, o óleo de melaleuca, óleo de eucalipto, né? Óleo de melaleuca, eucalipto e laranja doce. Esses três óleos, você tem, um é mais bactericida, que é o caso da laranja, outro é mais fungicida, que é o caso da melaleuca, e o outro é mais virucida, que é o caso do eucalipto. Aí você fala, mas meu, o que tem a ver? A dengue é vírus. Mais ou menos, porque quando eu dou um óleo essencial bactericida, ele vai liberar um pouco o sistema imunológico daquelas bactérias que ele já está lidando com. Nesse exemplo da dor de cabeça, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa fisiologia do óleo, né? O que está acontecendo aqui dentro do corpo, dentro do couro cabeludo, como esse óleo está se espalhando ali, o que ele está causando em termos de reações químicas, bioquímicas, fisiológicas, para acontecer esse esfriamento, esse gelar, depois esse esquentar e depois a dor de cabeça vai embora. Então agora aula de fisiologia de óleo essencial com Fernando Amaral. Eu vou dar um exemplo, tô com óleo aqui, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, óleo não é óleo. O que ele é? Ele é éter. Tá? Então, Óleo já essencial explica a diferença, vamos lá. é óleo etéreo. Ele é lipo, né? Solúvel, ele é lipofílico, ele faz parte dos produtos oleosos, né? Então ele não mistura com água, ok? A nossa pele, ela tem um adesivo, que é esse manto hidrolipídico. Isso aqui protege, né, a gente de entrar água e de sair água. É o manto hidrolipídico. Então, quando eu pego o óleo essencial, ele gruda na pele. Só que ele é éter. Como o corpo é quente, ele evapora, ok? Ele é mais gasoso do que sólido. Então, isso é o que muda já o conceito do óleo. Bom, tá aqui então o óleo. Se eu fizer assim, ó, de longe, né? Eu tô aqui, eu sinto o cheiro vai pelo ar, né? Eu sinto esse cheiro, ele participar. Então, quando a gente sente o cheiro, nós temos o nosso centro das emoções, das sensações, fica no centro do nosso cérebro, chama sistema límbico. Óleo vegetal e óleo mineral. Me explica pra gente essa diferenciação do óleo essencial, óleo vegetal, óleo mineral. Quais são os cuidados, quais são as orientações? Tá. O óleo mineral, ele é uma base, também usado em cosmética, porque ele não tem cheiro, ele é estável e tem a cadeia longa, né? Então, quando o óleo mineral ele entra em contato com a pele, ele atua como um produto oclusivo, ele forma uma barreira. E então, o óleo mineral ele vem do petróleo, ele não tem biomimeticidade. A estrutura do óleo mineral é uma estrutura mais rígida, mais, podemos dizer, menos vital, menos nutritiva. Tá? Os óleos vegetais, aí todos eles, tá? Então, os principais. Se for no rosto e no cabelo, óleo de abacate. Se for só no cabelo, e óleo de jojoba. Para regenerar a pele, óleo de rosa mosqueta. Para dar maciez na pele, óleo de amêndoa. Para dar flexibilidade na pele, para quem está emagrecendo ou na gravidez, óleo de semente de uva. E para um uso de proteção no dia a dia, óleo de girassol. Então, falei 5 bases aqui, 6 bases. São bases que elas são biomiméticas com o organismo. Tá? O que é biomimético? A gente tem uma glândula chamada glândula sebácea. Essa glândula produz aquilo que vai cobrir a pele depois com oleosidade. Se você não tiver oleosidade na pele, a pele perde água, ok? Quando você coloca óleo mineral, você entope e a água também não sai nenhuma, então intoxica também, porque a sujeira, a pele não respira. E quando você tem óleo, por exemplo, vegetal, ele funde com o manto hidrolipídico e ele tem os mesmos ácidos graxos, né, que a pele produz. Esses ácidos graxos nós retiramos com a higiene pessoal. Alô Brasil, alô mundo! Tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete, o seu repórter saúde, para mais uma live. E hoje essa live aqui é dose dupla de Fernando, hein? Fernando aqui desse lado e o outro Fernando aqui, ó, desse lado aqui. O Fernando Amaral, eu conheci o Fernando, acho que já faz uns 8 anos que a gente teve lá num curso do Dr. Larry Ribeiro chamado Sintonia, onde nós ficamos lá 3 dias imersos lá num hotel em Atibaia e aprendemos um monte de coisas sobre as nossas mentes.
e o funcionamento dela, e como destravar algumas crenças limitantes, né, que é a palavra. Mas, meus amigos, indo direto ao assunto aqui, eu até fiz uma chamada, né, que a gente chama aqui no jornalismo, óleo essencial. É tudo isso mesmo? Porque eu, quando conheci o Fernando, até o Lair falou, né, olha, está aqui o maior produtor, o maior especialista em óleo essencial do Brasil e um dos melhores do mundo, né, que o Lair fala, do mundo, né? E aí a gente começou a ter um relacionamento aí comercial, conversa vai, conversa vem, e hoje realmente está consolidado, né, a autoridade do Fernando Amaral nessa questão chamada osmologia, né, e também aí que tem o nome mais popular de óleo essencial. E eu quero saber do Fernando se tudo isso que se fala do óleo essencial é verdade, né? Ou a gente sabe muito pouco, né? Eu já assisti algumas aulas do Fernando na pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro, onde você tinha 100, 200, 300, 600 médicos, né? E ele fazia ali a sua aula, né? Usando o óleo essencial. E eu até me recordo aqui, né, Fernando? Tinha uma médica lá com uma dor de cabeça que estava insuportável, a dor de cabeça dela, né? E o Fernando tirou a dor de cabeça dela assim com o dedo, ou melhor, com o óleo essencial ali, com uma técnica. E aí os médicos, né, que estão acostumados aí com a dipirona, né, falaram, opa, o que tem nesse óleo aí? Então, a nossa live de hoje é a primeira, que eu acredito, de uma série que nós vamos fazer, porque o assunto é extremamente complexo, extenso, mas na primeira live, você que me segue sabe que a gente sempre faz um sobrevoo um pouco mais didático, né? O Fernando Amaral, ele é formado em osmologia, eu não vou saber falar esse nome aqui, Center für Ganze, fala aí, Fernando. Center für ganzheitlichen Heilen. Da Suíça, especialista em plantas aromáticas e medicinais e em destilação e aplicação de óleos essenciais. Fundou e administra a Fazenda das Lavandas, em Monte Verde, Minas Gerais, que é referência, né? Especializada no cultivo e extração de óleos essenciais. Ele também é o CEO, né, da WNF, Essential Oils, World Natural Fragrances. Atua como professor e palestrante em cursos de graduação e pós-graduação sobre o tema óleo essencial. Se existe uma pessoa no Brasil, né, que a gente está falando aqui com o Brasil, que está mais próximo da gente, embora a internet esteja no mundo inteiro, que pode eliminar todas as dúvidas em relação ao óleo essencial, essa pessoa é o Fernando Amaral. Fernando, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E a pergunta que eu te faço é, de onde veio esse teu despertar para trabalhar com óleos essenciais? Eu quero saber um pouquinho o Fernando antes, se é que, né? A gente pode dividir o Fernando antes e depois. O que você fazia antes? Ou você já entrou nisso de cabeça? Me fala um pouquinho do Fernando até chegar nesse Fernando especialista internacional em óleos essenciais. Bom dia a todos aí, né? Próximo da nossa hora do almoço aqui, né? Ao vivo. Uma delícia fazer live nesse horário. Eu sempre faço à noite, aula de fim de semana. Então, para mim, é muito legal estar aqui presente com vocês no canal do Fernando Betete. Obrigado pelo convite, muito agradecido, e esses milhares de seguidores aí que estão interessados, né? Bom, a gente vai falar sobre muitas coisas, contando um pouco da minha história, né? Eu sou um garoto de São Paulo, né? Sou ainda esse menino nascido em São Paulo, no bairro de Pinheiros, ali. E eu gostava muito na adolescência de andar de skate, né? O skate não era um esporte conhecido, era muito marginalizado e tinha muita gente casca grossa no skate, né? Mas aí eu acabei tendo um dom especial, fui competindo ali nos pequenos campeonatos maiores, até competir como profissional no campeonato mundial fora do Brasil, né? Então eu fui pentacampeão brasileiro de skate, modalidade downhill, e fui entre os 10 principais ranqueados no street. Igual a gente vê agora a Raíssa, né, que é a famosa fadinha aí na Olimpíada. Naquela época o skate não era um esporte olímpico, mas eu fui um skatista de primeira linha e fui campeão algumas vezes no Brasil e tinha 18, 19 anos de idade, mais ou menos no auge da minha carreira.
e fui competir o campeonato mundial, fui para a Alemanha, conheci lá, fiz amigos na Alemanha, e essas amizades, esses amigos acabaram me apresentando a minha primeira esposa, que é a mãe da minha primeira filha, que é uma suíça, e com 20 anos de idade eu estava me tornando pai, né? 20 para 21 anos de idade eu estava me tornando pai. É bem skatista mesmo, né? Bem skatista. Sem planejamento, sem isso, sem aquilo. Tá. Agora, como é que eu vou viver de skate na Suíça? Não dá. Tinha que esquiar, né? Mas não tem neve o ano inteiro e a criança tem fome, né? E aí, como eu já estava surdo, mudo e analfabeto, né? Morando na Suíça, você não escreve, você não... E eu tinha iniciado aqui no Brasil, eu estava no colegial, não fiz faculdade no Brasil, né? Mas eu tinha fechado o colegial na área de biológicas, né? De biologia. Isso valeu na Suíça também para me ajudar no estudo da osmologia. E, por fim, eu consegui um trabalho de ajudante numa fazenda, então a gente cultivava plantas aromáticas e medicinais, né? E o dono dessa empresa, Winkler e Richard, Peter Richard, é um arquiteto paisagista, então ele produzia as próprias plantas na época e desenhava jardins e assim por diante, e eu era ajudante lá. Só que o Peter, ele era um ecologista e ele começou a desenvolver cada vez mais o trabalho dele com arquitetura, reconstrução da Suíça, a parte biológica, qual planta que atrai, por exemplo, a borboleta, que coloca o ovinho, que vira uma larva, que depois essa larva alimenta com um passarinho, e aquele passarinho vem comer aquela larva específica e volta a nidificar por ali. Então tinha essa questão ecológica muito forte. E o Peter chegou a ser presidente da World Wildlife Fund, que é aquela entidade do panda, né, na seção suíça ali. E eu comecei a trabalhar com ele como um ajudante geral, tinha já um certo empreendedorismo, né? E precisava trabalhar muito. Então, de fim de semana eu cuidava da fazenda, dava água para as plantas, aprendia, ia nas aulas dele, ia nos cursos dele, me interessava muito pelo trabalho. Até então não tinha nada a ver com óleo essencial, só com planta. Então eu fui preparado de um skatista profissional, de um campeão, né, pentacampeão brasileiro, me transformei em um agricultor, né, que não sabia falar, nem ler, nem escrever no idioma e estava começando ali. E o meu chefe, uma pessoa muito bacana, introduziu o DNA da World Wildlife Fund, que é essa questão da ecologia. E ele foi se tornando famoso, e eu fui escalando junto com ele. Eu ia carregando a mala, ia aprendendo e ia tendo mais responsabilidade cada vez mais. Até chegar um ponto das pessoas perguntarem, pô, quem é esse brasileiro que ajuda na ecologia suíça? Né? Quem é esse cara? O cara vem da Amazônia, qual que é a dele, né? E eu dava entrevista para jornal lá, falava o que eu pensava, falava que a Suíça era um país que se dedicava muito no cuidado com o meio ambiente, que nós brasileiros tínhamos muita riqueza, mas que precisava aprender com os suíços a preservar mais, assim por diante, né? E eu dava essas entrevistas lá, tal, e numa dessas surgiu um especialista em óleos essenciais, que foi o Silvio Frigo, ele foi meu professor, né? E ele olhou para mim assim e falou, meu, você entende de planta, 400 plantas, você entende de plantação, você vem do Brasil, você vem da Alemanha, eu sou diretor na escola de osmologia, sou professor, você tem que estudar isso, você vai desromper, você vai... A gente se conheceu no evento do Peter ali e isso foi muito impactante, assim, foi um encontro mesmo. E eu, na hora, eu não entendi o que estava acontecendo, né? Ele me falou assim, me ofereceu tudo essa possibilidade de se aproximar e tal. Até então, tinha falado da escola para eu me inscrever na escola, mas eu falei, meu, agora eu falo bem alemão, eu já falava, né? Alemão já escrevia nessa época. Mas eu fiquei pensando, para que eu vou estudar isso, né? Aí eu peguei um avião, vim de férias para o Brasil, fui surfar lá em Maresias, e a casa que eu fiquei, fui convidado, era um amigo meu, e a irmã desse amigo meu era a Sônia Coraza. Sônia Coraza é um dos maiores nomes da perfumaria do Brasil, uma cosmetóloga de primeira linha, desenvolveu vários produtos para diversas marcas de perfume, cosméticos, marcas populares conhecidas, muito bem sucedidas. E como eu tinha conversado com o Silvio Freire, ele me deu um óleo de melaleu, que eu não entendia nada de óleo essencial. Mas uma pessoa tinha tomado umas picadas na praia, e aí eu falei, vamos aplicar o óleo essencial? E ela sentiu o cheiro de eu aplicando óleo essencial nessa pessoa, e veio perguntar para mim como é que eu conhecia isso. Isso era 1994, né?
E aí eu falei, não, porque na Suíça, tal, contei minha história, contei do óleo, contei das plantas. Aí ela falou a mesma coisa que o outro professor falou. Você precisa estudar, você precisa fazer, porque você vem do Brasil, porque você é isso, porque aquilo, porque lá eles destilam, extraem o conhecimento. Naquela época não tinha internet assim, disponível, Google e assim por diante. Então, a maior parte do meu aprendizado foi na Universidade de Zurique, na ETH, né? Onde o Einstein estudou, e os caras. E eu participei, eu pude conviver com esses caras. Tinha lá 27 prêmios Nobel lá na universidade. Tá? E eu falava assim, nossa, que legal que isso está acontecendo, né? E então eu tive um learnship, é uma aprendizagem, né? Que é um modelo de você ser aprendiz de alguém lá na Suíça. Fui aprendiz do Ciro Frigoli, fiquei 4 anos com ele. E ele me passou, então, o conhecimento da osmologia para a gente poder desenvolver projetos juntos no Brasil e fora. Trabalhei com ele uns 4, 5 anos ainda. E em 1998 eu vim para o Brasil com o objetivo de introduzir os óleos essenciais no mercado brasileiro, mas pelo viés terapêutico, né? Quando eu cheguei aqui já existia já um pouco de aromaterapia, era muito mais esotérica, né? Tinha as questões de qualidade, assim, que não eram óleos essenciais de verdade, tinha muito óleo sintético, né? Essência, né? E tinha muita dúvida também. Então, em 1998, comecei um trabalho jesuíta de explicar e sobre óleos essenciais, né? Então, eu explicava a diferença do óleo para a essência. Uhum. Acho que aqui vale uma primeira explanação. Aromaterapia, que já vem de muito tempo, né? Uhum. E osmologia. Uhum. Eu gostaria que você fizesse uma divisão bem clara, bem didática para as pessoas, porque tem muita confusão nisso daí, né? Então, pega ali um óleo sintético, um aroma sintético, pensa que vai resolver, né? Então, qual é a essência dessa diferença da aromaterapia, da osmologia e depois dessa questão mesma da química que a gente vai entrar logo depois dessa resposta? Então, vamos lá, né? Bom, então, no fim lá, estudei osmologia e tal, e vamos voltar para a osmologia. O que faz o osmólogo, da onde vem a palavra osmologia e como que isso se inseriu, né, no cenário? E a osmologia não é uma ciência conhecida, né? Ela é muito ligada à pesquisa, né? Muito mais à pesquisa do que à prática. Então, a aromaterapia já é mais prática, né? Ela vai aplicar óleo. Então, assim, a osmologia, ela nasceu em 1812. Foi batizada, né, por um farmacêutico médico chamado Julian Joseph Virey, Dr. Virey, né? Então, ele publicou já o primeiro artigo científico em 1812, numa pandemia. Por quê? Porque existia a questão alquímica, a questão da igreja, a questão da bruxaria, e você queimar óleo essencial em praça pública tinha essa discussão se isso era bruxaria ou era ciência, né? Então as autoridades sanitárias na época, né, na França, estavam tendo dificuldade para poder fazer a fumigação. Estava tendo uma pandemia e como se tratava? Era fumigação. E aí ficou essa discussão, vai ou não vai fazer a fumigação? Isso é bruxaria, né? Então, bruxaria não se faz. E aí nasceu o Virey defendendo, falando, não, isso é ciência, isso é osmologia. Então, foi a primeira vez que se falou osmologia no mundo, foi nessa época. E a osmologia ficou num círculo fechado de farmacêutico e daquelas pessoas que tinham conhecimento do óleo essencial. Para ter chegado nesse ponto, né, de você fazer fumigações com óleo essencial em 1812, a gente tem os antepassados, chegando aos egípcios, sumérios, babilônios, né, que já queimavam, já usavam em rituais ervas que eles queimavam. Então, o uso de substâncias aromáticas ele é muito antigo, ele já tem uma tradição ancestral. Essas substâncias aromáticas sempre foram sólidas ou foram plantas que foram extraídas por óleo ou gordura, né? Então você deixava a planta dentro do óleo, da gordura, depois passava na pele, ou você queimava. Era esse o jeito de se usar. E isso veio até mais ou menos 1000 anos depois de Cristo, na época do Avicena. Avicena foi um polímata, um árabe, né, médico, engenheiro, assim por diante, que desenvolveu o alambique. É atribuído a ele ao desenvolvimento do alambique. E aí, com o desenvolvimento do alambique, começamos a ter a substância líquida, né?
E aí surgiram os alquimistas, né? E, na Idade Média, até essa época do Virey, mais ou menos, né? 1812. Bom, então a osmologia ela teve uma trajetória vindo do conhecimento tradicional, de rituais e assim por diante, e chegou em 1812. Em 1812 não existia a indústria de perfume. Tá? A indústria do perfume começa em 1870, com Guerlain e assim por diante. Então, tudo que era feito para perfumar ainda era o conhecimento passado meio que de pai para filho, de mestre para aluno. Né? E isso foi indo até 1812. De 1812, 1850, descobrem as bactérias, que tem que lavar a mão, sabonete. Depois vem o Lister, vem o Pasteur, o pessoal descobrindo o micro-organismo, né? E tem toda essa trajetória até chegar no antibiótico em 1912, 1920, né? E dentro desse momento é que nasce a palavra aromaterapia também. Então, a aromaterapia ela nasceu por volta de 1920, por um médico francês e um outro italiano, um chamado Rovesti e outro chamado Gattefossé, né? Que eles deram o nome de aromaterapia para o uso do óleo essencial. Então, a aromaterapia desta época, ela não escalou, porque surgiram os antibióticos, e os antibióticos mudaram a forma de se tratar, que até então usava-se óleos essenciais, e algumas empresas, algumas marcas, então teve o perfume, que é o cheiroso, que foi para o lado da indústria do perfumaria, começando com o Guerlain, né? E teve a Vic Vaporub, começando com o óleo essencial farmacêutico, que a Vic se tornou o que é hoje, tudo mais ou menos na mesma época. Houve essa divisão. Aí surgiram cremes dentais usando mentol, aí surgiu o Vic Vaporub com eucalipto, aí surgiram, por exemplo, o ácido salicílico, né, o metilsalicilato, aspirina e assim por diante. Tudo isso ligado a moléculas descobertas em óleo essencial, que depois foram sintetizadas. Então, com a descoberta do antibiótico, surgiu a sintetização. E aí houve a fragrância artificial. Derivada de quem? Do petróleo, que também estava sendo descoberto tudo na mesma época. Então, o que a gente vive hoje, a maior parte do nosso conhecimento, ele foi formado mais ou menos 100 anos atrás, com a revolução do petróleo industrial, antibiótico e assim por diante. E nós chegamos no resultado que a gente tem hoje da sociedade, né? Em 1985, a Europa começa a resgatar, por conta dos antibióticos, óleos essenciais. Então começa a surgir empresa de óleo essencial novamente, livro, autores, terapeuta, a revolução, vamos dizer, pós-Woodstock, né? De contato com a natureza, a química está toda errada, e assim por diante, né? E então, Fernando, o que a gente está vivendo esses últimos 2, 3 anos, que nós percebemos aí uma grande explosão na mídia, inclusive de consumo de óleo essencial, na verdade começou lá na década de 80, esse ressurgimento dos óleos essenciais. Isso. Nos anos 80 começou com os terapeutas, e aí o resultado foi ampliando, foi ampliando. Nos anos 90 começou a chegar vamos dizer assim, instituições de saúde. Então, aquele pensamento de eu não vou tratar a doença, eu vou tratar a causa, eu vou fazer a prevenção, né? Através de terapias e assim por diante. E Mas aí isso foi os anos lá 90. Fora, né? No Isso Brasil, lá não, fora. né? Lá Não, fora. isso foi lá fora. Isso até o final dos anos 90. Aí, quando eu cheguei no Brasil, em 98, eu fui para as farmácias de manipulação, fui falar com os médicos, mas eles não estavam abertos naquele momento. Eles não acreditavam, o mercado também não tinha uma regulamentação, nem referências, né, para poder qualificar os óleos essenciais. Então, como tinha muita dúvida, os médicos e os farmacêuticos deram um passo para trás, e a gente começou trabalhando com as farmácias homeopáticas, em primeiro lugar, com a universidade, com o Oswaldo Cruz, e aí montei o curso de pós-graduação lá, na Oswaldo Cruz, e o curso e cursos livres, né, para farmacêuticos e terapeutas. E aí começou a minha carreira como profissional, como professor, né? E por que é importante falar disso? Porque assim, a maior parte do que eu aprendi hoje foi trabalhando com óleo essencial. Existia a teoria, mas eu era jovem e não tinha prática. Hoje eu tenho 30 anos de prática. E dando palestra, como você viu lá no Dr. Lair, você tem 400 pessoas, né?
E tem lugares que tem muita carência, muita contaminação, muita doença. Tá? Então, os alunos viam, minha tia tem isso, a minha mãe tem tal coisa, eu estou sem grana, como é que eu posso fazer? Então, a gente tentava achar soluções que fossem acessíveis, que fossem sem risco, dentro dos conhecimentos de osmologia, ou até mesmo da prática da aromaterapia, para alcançar o resultado. E com isso se tornou um ciclo virtuoso, né, de aprendizado, e um grande laboratório, porque como o brasileiro, ele, se eu falar de óleo de olíbano, ele custa R$ 200, né? Então é um óleo caro e provavelmente você não vai achar um óleo verdadeiro se você procurar no mercado, tem que ser uma empresa especializada para que você consiga acessar o olíbano. E aí, o que o olíbano, ele é inacessível, mas o que eu posso fazer com outros óleos mais baratos que o olíbano faria, né? Eu posso usar, por exemplo, um óleo de alecrim, no caso da cognição, da memória, lemongrass, né? Eu posso substituir, dentro de alguma aplicação, o lado de introspecção. Será que eu não posso usar um óleo de cedro, que é um óleo mais barato, e assim por diante? Então, existem alternativas dentro da... E isso foi a adaptação que a gente fez para o mercado brasileiro. Então, com óleos com baixo índice de toxicidade, mais acessíveis, assim por diante, e com isso a gente construiu, então, uma espécie de plataforma onde 35 áreas da saúde, áreas profissionais de saúde, podem trabalhar com óleos essenciais com a máxima segurança, dando acessibilidade e legitimidade para o consumidor final. Né? Ok, você está aqui no canal do Fernando Bettetti, eu estou fazendo uma live aqui com uma das maiores autoridades no mundo, do Brasil com certeza, que é da osmologia óleo essencial, aí no caso que é o nosso amigo aqui, Fernando Amaral. Esses primeiros 20 minutos aqui foi um breve resumo, né, da formação do Fernando Amaral e como que a osmologia se consolidou. Bom, então para mim está claro, você que está chegando aí, você pode voltar aqui e reaprender tudo isso daí. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, que são os recados básicos aqui. Fernando, agora vamos para a parte prática. Você estava relatando aí, numa das suas aulas que você dá no curso do Dr. Lair Ribeiro, a presença de médicos, e aí você, logicamente, você faz ali a tua sequência didática do óleo A, do óleo B, do óleo C, para que serve, como que se aplica, como que não se aplica, quais os benefícios, efeitos colaterais, e por aí vai, né? Em termos práticos agora, porque a nossa audiência aqui já está pedindo um monte de informações práticas para variar, né? Uhum. Você disse aí da dificuldade da saúde no interior, né? De problemas básicos do dia a dia lá da Dona Maria, do seu João, e não ter acesso ao medicamento A, ao medicamento B, e até mesmo na consulta. Eu gostaria que você relatasse de forma prática, né? E logicamente resumida, porque eu quero fazer um ping-pong com você aqui agora, um exemplo prático lá da Dona Maria, do seu João, lá no interior, onde o óleo, na prática, resolve a causa do problema. Uhum. Vamos falar dor, né? Dor. Fascite plantar, aquela dor assim na base do pé, né? E aí, o que acaba acontecendo? Não pisa direito. Isso entorta toda a coluna, a mobilidade, o jeito que a pessoa dorme. Então, essa dor é muito ruim. Então, por exemplo, um escaldapé com óleo essencial de lavanda, tão simples. 10 gotinhas, um pouco de água, você põe lá o escaldapé, fica 20 minutos, você alivia essa dor. Isso é um exemplo. Ainda na parte das pernas, úlcera varicosa, por exemplo, aquela escamação. Isso é muito comum, porque, por incrível que pareça, em algumas áreas do Brasil, né, onde a gente tem, inclusive no campo, a maior parte da alimentação acaba sendo rica em calorias e baixa qualidade nutricional, né? E isso, hoje a gente já sabe que um dos motivos do diabetes é esse, né? O excesso dos carboidratos na alimentação e essa conversão, né? E às vezes a pessoa nem sabe que ela é portadora de diabetes, ou tipo, nem sabe. Mas ela tem feridas e tem problemas. Então a gente recomenda, né, fazer os exames assim por diante, mas tratar imediatamente essas feridas. Então, a óleo de melaleuca, óleo de lavanda, você aplica através de compressa. Você pega um pouco de água, né? Coloca 2 gotinhas de cada, molha lá o chumaço de algodão como a gás e cobre o ferimento. Ele limpa, ele lava esse ferimento de uma forma que permite a homeostase, permite a cicatrização mais rápida.
Então, os óleos essenciais, eles têm um poder cicatrizatório muito grande, tem um poder de aliviar dores. Você viu a expressão da dor de cabeça, né? A dor de cabeça é rápido também, com óleo essencial de menta, você massageia ele, aí pode aplicar ele puro, né? Uma gotinha pura na ponta dos dedos, massageia as têmporas, espalha um pouquinho pelos cabelos, assim, ó. Você sente aquele, primeiro fica gelado, depois esquenta, e ela é como se estivesse queimando a dor de cabeça, né? Ela gela, esquenta e desaparece a dor. É muito bacana ver isso acontecer, isso ser reprodutivo, né? Bom, agora eu vou dar uma pressionada aqui, porque ele sabe mais coisa, ele está sendo. Eu vou pedir para ele ser didático, né? Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais também, ô Fernando, porque a nossa audiência aqui é bem seleta, né? Certo. Nesse exemplo da dor de cabeça, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa fisiologia do óleo, né? O que está acontecendo aqui dentro do corpo, dentro do couro cabeludo, como esse óleo ele está se espalhando ali, o que ele está causando em termos de reações químicas, bioquímicas, fisiológicas, para acontecer esse esfriamento, esse gelar, depois esse esquentar e depois a dor de cabeça vai embora. Então, agora, aula de fisiologia de óleo essencial com Fernando Amaral. Eu vou dar um exemplo. Estou com óleo aqui, né? Primeira coisa que a gente precisa entender: óleo não é óleo. O que ele é? Ele é éter. Tá? Então, Óleo já essencial explica a diferença. Vamos lá. é óleo etéreo. Ele é lipo, né? Solúvel, ele é lipofílico, ele faz parte dos produtos oleosos, né? Então ele não mistura com água, ok? A nossa pele, ela tem um adesivo, que é esse manto hidrolipídico. Isso aqui protege, né, a gente de entrar água e de sair água. É o manto hidrolipídico. Então, quando eu pego o óleo essencial, ele gruda na pele. Só que ele é éter. Como o corpo é quente, ele evapora, ok? Então, ele é mais gasoso do que sólido. Então, isso é o que muda já o conceito do óleo. Bom, tá aqui então o óleo. Se eu fizer assim, ó, de longe, né? Tô aqui, eu sinto o cheiro vai pelo ar, né? Eu sinto esse cheiro, ele participar. Então, quando a gente sente o cheiro, nós temos o nosso centro das emoções, das sensações, fica no centro do nosso cérebro, chama sistema límbico. O sistema límbico, ele produz um monte de coisa. Ele, na verdade, ele interage com a produção de hormônio, de neurotransmissor, de sensações, de memória. Ele consegue gerar a bioquímica no corpo. Quando você sente o cheiro de comida e você saliva, por exemplo, isso é osmologia pura, né? Você sentiu o cheiro de comida, o receptor falou, opa, o corpo falou, preciso disso, comida, opa, saliva, enzimas para digerir, ronca o estômago, põe ácido lá, tudo isso aconteceu em um segundo. O cheiro deu o gatilho, né? No caso específico da dor de cabeça, uma parte, quando você está massageando, uma parte, ela entra pelo sistema olfativo e você sente o cheiro, né? E esse cheiro, ele ativa o sistema límbico, né? E você já começa a reagir, né, de forma receptiva, procurando o que esse cheiro faz. A menta é vasoconstritora, o principal componente é o mentol. Então, a sensação de gelado, ela acontece porque quando você insere o óleo e ele gruda no manto lipídico, o calor do corpo, ao mesmo tempo que ele evapora uma parte está para fora, ele puxa uma parte para dentro. Entendeu? Então, você sente o cheiro saindo, mas esse cheiro também penetra mais profundamente. Quando ele penetra, ele alcança os receptores dos nervos. E como ele é vasoconstritor, ele bloqueia essa recepção. Então, aquilo que estava latejando e causando a sensação de dor, ela fica constrangida, né? Constrangida, e você para de sentir a dor. É mais ou menos o mesmo mecanismo de um remédio normal que você toma, né, por via oral. Só que você não precisa tomar, você não precisa falar com o fígado, você não precisa falar com ninguém. É uma gota apenas e você passa ela e ela vai direto no receptor, né? Para dor de cabeça, qual seria esse óleo, então? Óleo essencial de menta, tá? Óleo essencial de menta. Durante o dia, óleo essencial de menta. Durante a noite, você pode usar lavanda. E aí, boa noite. Já vai dormir. Que a lavanda então, também... Respondendo aqui a milhares de perguntas, então, para insônia, dificuldade de dormir... Óleo essencial de lavanda. Você pode ter ele já em uma forma diluída, né? Então, como blends, por exemplo, que você aplica na mão e você sente o cheirinho assim. Imediatamente você acessa o sistema límbico. É tão poderoso isso, gente, tá?
Assim, porque pensa o seguinte, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou fazer o inverso. Imagina que você está com sono, você está quase dormindo e você sente o cheiro de queimado, fio queimado, lá no seu vizinho, no apartamento de baixo, do lado. Você já abre o olho, você já acorda, seu coração já dispara, você vai procurar onde está esse cheiro de queimado. Isso é o inverso. O que você produziu? Você produziu adrenalina, né? A adrenalina, ela mexeu com as suprarrenais, Ficou em alerta. ela pôs você em alerta, ela encolheu sua pupila, ela fez você tremer um pouco para você sair dali, o sangue circulou mais. Então, quer dizer, tudo isso aconteceu por causa desse cheiro de queimado. Quando a gente usa o óleo essencial... milésimos de segundos, né? Milésimo de segundo. É importante você prestar atenção nisso, porque, não acredito nesse óleo aqui. Então, olha o poder aqui desse sentido, né, do olfato, que tanto para o lado aqui de relaxamento, como para o lado de alerta, que isso. Em milésimo de segundo você já acordou e já saiu. Vou falar da situação antagônica, porque na situação antagônica você já percebe a força. Mas quando é sutil, a gente não consegue associar. Então, eu sempre recebo assim, professor, não sei se foi o olhinho, mas... Né? Aí a pessoa conta a história. E aí, qual que é a genialidade do óleo essencial que vai cair a ficha para todos vocês, tá? Óleo essencial, ele se forma dentro de uma planta. Sempre. A planta é o laboratório que sintetiza o óleo essencial. Como é que ela faz o óleo? Ela pega carbono, pega hidrogênio, oxigênio, constrói uma molécula chamada isopreno, e do isopreno ela vai fazendo todas as outras. Tá? Então é um Lego. E cada planta tem uma finalidade, como que eu dizer assim, um propósito. É como se a planta também quisesse comunicar conosco com um propósito. Por exemplo, o abacate ele quer nos alimentar, o mamão quer nos alimentar. A lavanda ela quer nos acalmar, a cor dela, o cheiro dela e assim por diante. A melaleuca ela quer tratar nossas feridas, porque ela cresce lá no pântano, onde tem parasita, tal. Então ela aprendeu a se defender. Né? A planta ela está ali no meio ambiente, aprendendo, tem um propósito de ser cheirosa, de ser bonita, de ser curativa e assim por diante. A gente descobre esses propósitos porque a gente tem uma atração pela planta, a gente quer sentir o sabor, a gente quer se alimentar. Então, essa interação do ser humano com plantas, ela é muito íntima. Porque se você vê uma pessoa cortando, por exemplo, uma árvore, qualquer ser humano está lá derrubando a árvore, você sente o mal-estar. Você sente por quê? Porque você fala assim, se aquilo não é necessário, se aquilo é uma agressão, você se sente agredido também. Porque existe a vida, a mesma vida que habita em nós, né? Nós temos vida, a planta também é um ser vivo. E é por esse ser vivo, planta, ter feito a molécula sintetizada dentro dela e ter vida, né? E ter essa vida, é que ela adere ao nosso sistema também. E como que ela faz isso? A planta, ela usa o óleo para se comunicar no meio celular. Então, ela usa o óleo essencial para falar para a flor, faça a flor, solte cheiro, atrai o polinizador, seja sedutora, o polinizador não vai vir. Todos os perfumes que a gente usa, a maior parte dos perfumes são as mulheres, né? Por quê? Na natureza, a primavera, a eclosão das flores, o florescimento estimula todas as fêmeas, os seus hormônios sexuais, e elas entram na época de acasalamento, né? Elas começam a produzir feromônios, e o macho vem depois. Então, você olha assim, no meio ambiente, no mundo, você vai ver que existe um relógio biológico que as flores condicionam. Então, muitas espécies animais, né, as fêmeas não estão no cio na época de acasalamento, mas elas entram em determinadas épocas e normalmente tem uma flor estimulando isso. No ser humano, ele construiu de forma inconsciente todo um aparato de perfumaria, né? Que você vai hoje numa perfumaria, você vai ver, tem milhares de perfumes, e se você perguntar para qualquer mulher, qual que é o perfume que você vai sair agora com o seu parceiro, com o seu pretendente, com o seu marido? Ela vai ter um perfume especial para isso. E aí, qual que é o perfume que você vai usar para trabalhar? Você vai enfrentar lá a turma ela vai mudar o perfume, ela vai colocar um cheiro mais cítrico, porque as flores se misturam com feromônio e criam essa atmosfera mais sedutora, enquanto os cítricos trabalham mais essa parte mental, né? Pode perguntar, Betete. Vamos perguntar, porque
Tá bombando aqui a nossa audiência, graças Certo. a Deus aí e ao nosso conteúdo também. Eu queria reforçar a ideia do óleo essencial fazendo uma comparação. Você vai numa farmácia, você compra lá um vidrinho de 20 ml de um analgésico, né? E você toma 2, 3, 4, 10, 20 gotinhas, né? Se for lá um remédio qualquer, até de tarja preta, você toma 2, 3 gotas e você já empacota. Certo. Eu queria entender, agora fazendo esse paralelo, quanto que você precisa, eu quero que você me dê um exemplo prático, né? Porque a pessoa, é óleo essencial, o que é isso daqui? Você tem uma fazenda, né, que é referência Sim. no Brasil e no mundo. Quanto que você precisa daquela planta A ou daquela planta B para você colocar toda essa tecnologia, né, de formação do óleo essencial? E também queria que você explorasse, você já falou um pouquinho, mas vamos explorar um pouquinho mais, toda essa química, né, que está dentro desse óleo essencial, que é potentíssimo. A pessoa não pode pensar, isso aqui é um olhinho, pega e joga fora. Você está trabalhando com 1 gota, 2 gotas. Por quê? Na verdade, você já me falou, mas eu quero que você transmita aqui, né, a quantidade de plantas para você. Pode até mostrar o teu vidro aí, por favor. O que tem aí, ó. Vamos pegar esse exemplo aí, ó. Quantos ml e quanto que você tem aí de trabalho, né, de tempo de agricultura, de você plantar, de você colher. E aqui dentro eu tenho aproximadamente umas 20 gramas de planta, de flores. 20 gramas. Tá? Aqui. Isso daqui representa mais ou menos 2 gotas de óleo essencial. Vai sair 2 gotas. 20 gramas de planta. Isso. E aqui. Então, aqui eu tenho 10 ml, eu tenho 370 gotas. Hoje a gente vende em 5 ml, que são 187 gotas, o óleo puro. Mais ou menos por gota, você vai ter, na média, de 5 a 10 gramas, dependendo do óleo. Tá? Por gota. Mas isso muda muito. Se fosse rosa, 1 gota precisa de 500 pétalas. Entendeu? 1 gota então, de rosa são 500 pétalas. Você tem 1 gota. Compra rosa, né? E fica espremendo lá até você ver 1 gota sair. Você vai ver que é mínimo. Então, assim, seguindo ainda esse raciocínio, que eu vou chegar nessa questão da concentração, o óleo essencial ele se forma na planta e ele conversa com célula, ok? Ele é ultra concentrado, não é que ele é concentrado, ele é o que ele é, né? Quando você extrai o óleo essencial de uma planta, você pegou 200 quilos e com esses 200 quilos você fez 1 litro, então você tem aquela planta que ficou lá 2 anos para produzir, para transformar esse óleo. Na época, se eu quero um óleo que tem um viés mais hormonal, hormônios sexuais, por exemplo, hoje a gente fala muito de testosterona, estrogênio, ciclos, né? Então, se eu quero ter isso, eu tenho que ter um óleo que vem de flor, porque a flor é que vai ter o análogo ou o gatilho para isso acontecer. Mas, no final, na última linha, né, da conta, o que acontece? A planta desenvolve um óleo essencial como esse aqui. Eu vou detectar mais de 200 substâncias químicas diferentes dentro dele. Dessa substância, 50% vai ser uma família, por exemplo, a lavanda, ela tem o éster, é o acetato de linalila. Esse éster, o que ele faz? Éster é primo do éter. Quem já viu em filme o cara dá um cheiro, a pessoa desmaia? Aquilo é éter. Se você cheirar éter, você desmaia. Antigamente a gente anestesiava as pessoas, até hoje, né? O cheirinho e a pessoa cheirava o anestésico e desmaiava, né? E poderia ser, então, ficava sedada e você poderia fazer a cirurgia, inclusive. Quando criança, eu tive uma cirurgia na garganta e eu fui sedado com um cheirinho, né? Então, essas substâncias elas são superativas, elas estão na sua forma mais pura, na sua forma mais vital, porque elas saíram da planta, foram extraídas da planta, que foi um laboratório muito perfeito, né? E depois elas se configuram numa composição harmônica, que é o óleo essencial, que tem o cheiro final. Em a gente termos reconhece de concentração de óleo. Quando a gente sente o cheiro final, óleos essenciais são a forma, né, de extrato vegetal mais concentrada que existe para que a gente possa usar no nosso universo humano. Então, normalmente a gente usa óleo essencial diluído. Se você usar puro na pele, a chance de uma hora ele criar uma toxicidade e causar alergia é grande. Então, peraí, então, óleo essencial puro não pode colocar na pele?
Alguns óleos você pode usar uma vez ou outra numa área pequena. Por exemplo, óleo de lavanda numa picada de inseto, uma melaleuca, por exemplo, numa espinha, um óleo de menta num pontinho que bateu ali, uma gotinha na dor de cabeça, de 1 a 2 gotas. Esses 3 óleos que eu falei assim, basicamente, você pode usar. Por exemplo, óleo de canela, já não use óleo de canela. Assim, de cada 10 pessoas, 7 são alérgicas ao óleo puro. Tá? Então, você passar na pele já começa a coçar e Não vai fazer ele bem, né? Em vez de ajudar, vai. vai atrapalhar. Exatamente. Então, o óleo essencial, ele é uma substância concentrada. A natureza desenvolve óleos essenciais para comunicação olfativa. O melhor jeito de você absorver e mais seguro é por via olfativa. Ah, mas eu já ouvi falar de uso interno e tal. Sim, pode ser feito uso interno, mas tem que ter um terapeuta acompanhando. Um médico, um terapeuta, alguém que entende do assunto. Que mais? Então tem essa concentração. Então são quantidades enormes de planta, né? Eu estava mostrando esse vidro aqui, ó. Isso. Aqui eu tenho 20 gramas de planta, né? Se eu pesar na balança. Aqui eu vou ter 2 gotas de óleo essencial. Um vidro desse daqui, ele tem mais ou menos 370 gotas, são 10 ml, né? Hoje está sendo comercializado, é muito óleo. Se você pegar 10 ml, para você gastar 10 ml, vai meses, né? Então hoje o mercado está trabalhando com 5 ml, que são 180 gotas. Você usa de 1 a 2 gotas, já vê o tempo que dura tudo isso, né? E o ideal para passear na pele é diluí-lo. No que a gente dilui? Óleo vegetal. Óleo vegetal biocompatível. Então, por exemplo, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva. Aí ou você pode comprar também blends prontos já, que já vem diluído, que é muito bom também. E aí as empresas, quando oferecem essa versão, elas já têm aquela concentração adequada para a finalidade daquele blend, né? Então, assim, se você não quer se aproximar de óleo essencial, veja onde você está comprando, pergunte da procedência, veja se tem nome científico da planta atrás, assim, no vidrinho, se não tem, assim, conservante, antioxidante, não precisa ter nada, só pode ter na composição o nome da planta, tá? Se tem algum tipo de certificação na frente, pergunta sobre o óleo. E depois pergunta como aplicar esse óleo. Você aprendendo o básico, o óleo essencial vai te ajudar no dia a dia, muitas coisinhas que acontecem no dia a dia, que a gente pode, por exemplo, o fato de dormir melhor, digerir melhor, de usar para o prazer, para estudar, para ficar em casa, usar, por exemplo, quando está se sentindo triste, melancólico, usar, tem várias formas, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês que o cheiro de queimado dá aquela descarga adrenal e gera toda aquela situação. No caso da lavanda, como eu estava explicando aqui, que o éster, né, que é o acetato de linalila, é um dos componentes principais, e ele é primo do éter, mas ele não é tão forte que faz você desmaiar, né? Então, quando você sente óleo de lavanda, já tem estudos científicos que mostram que ela inibe os receptores de glutamato e libera os receptores GABAérgicos, né? Então você entra na homeostase, você entra naquela sensação de relaxamento, e isso ajuda a você se recuperar, né? Você ter um sono de melhor qualidade, assim por diante. Sem precisar tomar nada, né? Tá. Pessoal, você está aqui no canal do Fernando Betete. A minha entrevista de hoje é com Fernando Amaral, uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo em óleo essencial, osmologia. Ô, Fernando, agora como a gente perdeu esse tempinho aqui na internet, eu vou fazer um ping-pong, são as dúvidas mais comuns aqui que nós estamos observando, e numa outra live a gente pega um tema profundo e vai até o final. Mas agora vamos tentar tirar as dúvidas mais comuns aqui das pessoas. Eu vou refazer essa colocação aqui, essa pergunta, porque você falou, talvez de maneira superficial, mas tem muita dúvida disso daí. O óleo, a base, óleo vegetal e óleo mineral. Me explica para a gente essa diferenciação do óleo essencial, óleo vegetal, óleo mineral. Quais são os cuidados, quais são as orientações? Tá. O óleo mineral, ele é uma base, também usado em cosmética, porque ele não tem cheiro, ele é estável e tem a cadeia longa, né? Então, quando o óleo mineral ele entra em contato com a pele, ele atua como um produto oclusivo, ele forma uma barreira. E então, o óleo mineral ele vem do petróleo, ele não tem biomimeticidade. A estrutura do óleo mineral é uma estrutura mais rígida, mais
podemos dizer, menos vital, menos nutritiva, tá? Os óleos vegetais, aí todos eles, tá? Então, os principais. Se for no rosto e no cabelo, óleo de abacate. Se for só no cabelo, e óleo de jojoba. Para regenerar a pele, óleo de rosa mosqueta. Para dar maciez na pele, óleo de amêndoa. Para dar flexibilidade na pele, para quem está emagrecendo ou na gravidez, óleo de semente de uva. E para um uso de proteção no dia a dia, óleo de girassol. Então, falei 5 bases aqui, 6 bases. São bases que elas são biomiméticas com o organismo, tá? O que é biomimético? A gente tem uma glândula chamada glândula sebácea. Essa glândula produz aquilo que vai cobrir a pele depois com oleosidade. Se você não tiver oleosidade na pele, a pele perde água, ok? Quando você coloca óleo mineral, você entope. E a água também não sai nenhuma, então intoxica também, porque a sujeira, a pele não respira. E quando você tem óleo, por exemplo, vegetal, ele funde com o manto hidrolipídico e ele tem os mesmos ácidos graxos, né, que a pele produz. Esses ácidos graxos nós retiramos com a higiene pessoal. Então você tira óleo da pele, ok? Uhum. E você, a gente repõe às vezes com creme que tem óleo mineral. Quando você faz isso, você desestrutura o sistema, porque você tira o ácido graxo, que é importante para a pele respirar e se proteger. E aí a pele, o que acontece? Você, quando tira o ácido graxo, você perde mais água na pele. Em dermatologia tem um indicador chamado TEWL, que em inglês é Transepidermal Water Loss, né? Então isso é um indicador. Quando você vai tirando o manto lipídico, você não reconstrói, você vai perdendo água. Então, quando você perde água, as camadas celulares elas se achatam, a célula não se desenvolve na plenitude. Você tem um território mais seco. Então, o papel dos óleos vegetais é trazer o que a gente chama em cosmecêutica de emoliência, segurar mais água no tecido, permitindo que as células se desenvolvam melhor nesse espaço celular. Então, você vê menos ruga, menos mancha e assim por diante. Né? Agora, o óleo essencial que você mostrou aí, ele está dentro de um recipiente ele é puro ou ele está dentro de um óleo vegetal ou ele está dentro de um óleo mineral? Existe essa diferença? Existe esse produto no mercado? Existe. Por exemplo, aqui, ó, você tem... Deixa eu pegar um aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, quando os óleos estão preparados para aplicação, normalmente você vai encontrar ele assim, com a cânula, ok? E aí você vai tirar aquelas gotinhas aqui de dentro, né? Porque fica mais fácil. Então ela fica aqui, você pega uma gotinha, duas, aplicou na mão, guardou a cânula. Esse aqui é o imuro, né? Então a gente sente o cheiro. Você já sente limpar, você já sente dar aquela ardidinha que limpa, né? Essa ardidinha também está atuando, essas vírus, bactérias, fungos e assim por diante. Então, se a base é óleo vegetal ou mineral, vai depender da aplicabilidade daquele produto que você está adquirindo. Isso. Só que o óleo mineral, ele não é mais bem-vindo. Ninguém quer mais óleo mineral. Por questão, ele não nutre, ele é barato, ele é oclusivo. Né? Então, tem 3 coisas que ele não nutre. E sendo barato, qual que é o problema dele ser barato? Né? Ele entra no campo das commodities. Né? Então, como chama o nome? Qual que é o nome do óleo mineral? Parafinum líquido. Parafina líquida. Se você quiser passar parafina na sua pele, você vê o surfista, passa parafina no cabelo, dá aquele... Se descolore, se altera, entendeu? Você altera. Então, aquela queratina, que a pele é feita de queratina, o que você usa para descolorir o cabelo? Não é oxidante? Você vai usar uma água oxigenada, descolore? A parafina, o que ela está fazendo? Está oxidando, peroxidando os ácidos graxos. Então, o que acontece com o óleo mineral? Você aplica, a sensação de gordura, de peroxidação, de suscetibilidade do ultravioleta, de menos água, tudo isso você vai sofrer consequência de um produto que você poderia ter usado um mais inteligente, que é o óleo vegetal, né? Tá. O pessoal está perguntando aqui se o óleo essencial pode ser ingerido. Então, existem óleos essenciais, existe a prática da ingestão de óleo essencial, mas eu não recomendo a ingestão sem um monitoramento de um profissional adequado, um prescritor
que possa fazer essa prescrição com segurança. O uso aleatório de óleos essenciais, tá? Ele pode prejudicar seriamente a saúde de uma pessoa, principalmente a do fígado, tá? Existem moléculas de cetonas que são extremamente hepatotóxicas, tá? Então, cuidado com a ingestão sem o monitoramento de um profissional. Tá, nessa conversa aqui com o Fernando Amaral, especialista aqui em osmologia, óleo essencial, óleos essenciais, a gente percebe, então, a complexidade desse assunto, tá, né? Porque tá no vidrinho ali que cheira gostosinho, que você pode usar e abusar. Tome muito cuidado com isso daí, porque hoje o marketing de rede, o marketing direto, tá muito fácil isso, e você tá percebendo aqui a ciência que existe por trás desse produto aí, tá certo? Então, muito cuidado, não é tão simples. Você está observando aqui nessa live, até porque eu também estou cheio de dúvidas e estou aprendendo aqui com o Fernando Amaral. Ô, Fernando, colocar óleo de lavanda no umidificador com água e ligar, ficar a noite toda com ele ligado, resolve? Funciona bem. Coloca umas 5 gotas, é suficiente. Ajuda. E a lavanda, então, ela é um relaxante, ela induz ao sono, a pessoa fica um pouco mais zen quando for fazer uma meditação, é isso? Sim, quando ela usar lavanda, em 20 minutos ela vai absorver aquilo que vai funcionar. Depois ela já entra nesse modo. Então, ficar a noite inteira com a lavanda não é necessário. Mas se ela gosta do cheiro, também mal não vai fazer, né? Porque lá na França, lá onde tem lavanda, o pessoal chega a dormir no campo de lavanda, né? Fica lá. Então, assim, quando você está destilando, em regime de destilação, você acampa, né? E fica ali, então você fica exposto a uma quantidade enorme de óleo, muito maior. Quando a gente destila na fazenda, a gente às vezes está lidando com 3, 4 toneladas de planta, 200 quilos de óleo. Então, quer dizer, essa gotinha não vai matar ninguém também. Só estamos falando para vocês não saírem fazendo loucura. Ah, fulano falou que beber 20 gotas, isso você não vai fazer, porque o que acaba acontecendo, Betete? Eu recebo aqui no nosso saque, pela confiança, pela reputação, às vezes vem assim algum caso num hospital, tal, o pessoal se intoxicou, ligam lá, né? Aí ligam lá na vigilância sanitária, ou liga lá no CRF, em algum conselho, tal, e o pessoal indica aqui, ó, liga lá para a WNF que o pessoal vai te ajudar. E a gente fala com os médicos, né? A gente explica e a gente trata os sintomas. Mas quais são os casos? Quando que acontece isso? Quando a pessoa tomou 20 gotas, por exemplo. Por que ela toma 20 gotas? Porque era homeopatia, a pessoa não enxerga direito, confundia um vidro com o outro, pingou 20 gotas e tomou. Não é que a pessoa vai deliberadamente tomar, né? Agora, como você falou, no mercado, hoje o óleo essencial está entrando na moda, porque ele é realmente um pouco, assim, muito rápido no seu resultado, né? E as pessoas acham que é milagroso, tal, e um vai passando para o outro. Mas assim, não é que ele seja milagroso, é que o corpo é capaz de dar essa resposta pela atividade do estímulo que o óleo essencial é capaz de dar, e a gente é que é carente de conhecimento, né? Com o conhecimento, então você vai ver que não é um milagre, é uma coisa factível e pode ser reproduzida. A parte científica é eu conseguir reproduzir em mais pessoas aquilo que algumas sentem, né? E aí é que nasce a questão científica, né? Então, a segurança é o primeiro pilar do meu trabalho. Para cada 1 milhão de unidades vendidas de óleo essencial, eu recebo, em média, 3 problemas de intoxicação que a pessoa usou de forma errada. Que é baixíssimo, né? Quase inexistente. Aquilo que você falou, depois desse marketing mais agressivo que está acontecendo em torno do óleo essencial, tem aumentado as reclamações aqui na WNF, só que não são do nosso produto. É de pessoas que não sabem o que fazer agora porque usou errado. E a gente tem feito essas comunicações, ensinando, tem curso, que a pessoa pode aprender, cursos livres, para ela se sentir à vontade, porque uma mãe, se ela conhecer um pouco de óleo essencial, ela pode cuidar melhor do filho dela. No Brasil, nós temos hoje um contingente de pessoas que foram obrigadas a cuidar do outro, por questão da pandemia, por questão da idade, por questão de comorbidade, por questão de várias coisas. A gente é eleito cuidador, mas a gente não é preparado para cuidar. E aí
Pode, É que pode eu acho que o concluir. óleo essencial é um apoio, é uma vantagem, o conhecimento do óleo essencial. Óleo tem interação medicamentosa? Uma pergunta que é interessante, né? Eu posso estar associando o óleo com determinado tratamento, com determinada suplementação, se for o caso? Com as suplementações, raramente vai ter algum problema. Com diazepínicos, a maior parte das vezes tem problema. Problemas de convulsões, às vezes, e problemas Então, de aquela pessoa que está tomando um remédio tarja preta, um remédio aí na área psiquiátrica, essa tem que tem que ter o tomar cuidado apoio. com óleos excitantes, óleos que sejam excitatórios, por exemplo, óleo de alecrim, cânfora, salve esclareia, óleos que sejam excitatórios, tem que tomar cuidado, porque eles podem realmente desencadear situações adversas. E a pessoa não associa uma coisa com a outra, tá? Porque ela usa o óleo na massagem ali, depois de 2 horas ela está passando mal em outro lugar. Ela não associa uma coisa com a outra. Ah, Então, quem óleo de estiver tomando. massagem, as É, pessoas vão lá fazer um relaxamento, fazer uma massagem, uma drenagem linfática, usado determinado e, óleo, e depois vai lá tomar o seu remedinho, aí dá problema, né? isso. Então, se você usar os relaxantes eles são mais, vamos dizer assim, compatíveis, tá? Com medicamentos relaxantes. Quando você pega um óleo essencial, um medicamento que é para te relaxar, e você põe um excitante, o óleo normalmente ele corta o efeito, ele luta pelo receptor, e aí que dá o revestrez, né? É. E aí tem que tomar cuidado. Olha, essa live está sendo muito esclarecedora. Nós estamos chegando ao final aqui, já passamos de 1 hora, mas observe esse último minuto aqui da fala do nosso especialista Fernando Amaral, né? Pessoal, seja empreendedor, né? Invista. Eu sei que tem aí o marketing de várias empresas nacionais e multinacionais trabalhando com óleos essenciais, mas eu mesmo já recebi visitas de não sei se a palavra não é marqueteiro, né? O consultor daquela determinada empresa. Olha, esse óleo aqui vai resolver seu problema, esse óleo aqui você vai dormir melhor, esse óleo aqui vai te tirar da depressão, esse daqui vai te fazer a digestão funcionar tudo melhor. O que o Fernando acabou de dizer aqui, a pessoa não sabe se eu estou tomando lá um Rivotril da vida, se eu estou tomando um remédio psiquiátrico para acompanhar, se eu estou tomando, de repente, fazendo um tratamento do sistema digestivo, né? Então, prezado consultor que está aí trabalhando, defendendo o seu pão de cada dia, aproveite essa oportunidade dessa live, entre em contato aqui com o pessoal do Fernando Amaral, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem cursos, né? Já que você gostou dessa área, procure uma empresa credenciada, procure uma empresa com autoridade. Quantos anos tem a sua empresa, Fernando? 30 anos. 30 anos de Brasil e exportando para fora do Brasil. Então, 25 por isso, países. para 25 países. Então, tudo isso faz com que a gente fique mais tranquilo. E você sabe que aqui no canal do Fernando Betete, eu seleciono as pessoas a dedo para poder passar informação de credibilidade para você. Fernando, a última pergunta aqui, e depois, lógico, tem milhares aqui. A gente Dengue. volta, né? Vamos fazer outra. A gente vai fazer uma série aqui, depois eu combino com o Fernando, a gente vai fazer uma série mais didática. A primeira aqui é um sobrevoo, está sendo bem esclarecedor para essa nossa audiência aí. Eu não poderia deixar de terminar essa live sobre dengue, né? Então aí, outra vez acabou, né? Depois de 2 anos, o mosquito também estava em quarentena, né? Ele estava em quarentena, acabou, entre aspas, a pandemia, o mosquito da dengue voltou. Dengue e óleo essencial. Citronela, né? A citronela, o mosquito da dengue, ele odeia óleo de citronela. Ele odeia. E a citronela, ela é uma planta. Eu sempre perguntei, por que será que a citronela funciona? Por que ele não gosta, né? Vocês já viram aquela erva cidreira, assim, quando você passa a mão, ela corta a mão? Sim. Isso. Se você olhar aquilo lá, por que ele corta a mão, no microscópio, você vai ver que parece dente de tubarão, vários dentinhos de tubarão. Então, quer dizer, o inseto, ele chega lá naquela lâmina, né? Ele vai querer se alojar para comer, quando ele põe a boca aqui, aquilo lá não deixa ele comer ela. A planta aprendeu a se defender do inseto. Então, ela evoluiu, né? Dessa forma, que ela se protege. E
Para que serve a citronela? Citronela é um dos maiores vermífugos que o pessoal usa lá em Java, na Índia. Quando o cavalo está com verme, o boi e tal, eles dão a citronela para ele mastigar, porque aqueles dentinhos entram no trato digestivo e ele raspa o verme, né? E você expele o verme. Então a citronela aprendeu a lidar com esses invasores aí, né, de uma forma interessante, e alguns saem voando, que é o caso do pernilongo, né? Não só o da dengue, mas todos eles que voam não gostam de óleo essencial de citronela. Só tem um jeito, é preventivo. O mosquito da dengue, ele voa de dia, ele não pica de noite, não é o mesmo. Então, você tem que ter um difusor de citronela, né? Aí eu recomendo já um difusor pronto, né? Que fique constantemente por ali. E um spray de citronela que você borrife, por exemplo, nas entradas, nas cortinas, na madeira. É o cheiro dela que o pernilongo ele voa para o outro lado, né? Se o cheiro está aqui, ele vai para o outro lado. É preventivo, tá? Preventivo. E fazer tudo o que for possível para afastar esse pernilongo de perto, né? Porque ele é transmissor, e se ele te picar, você vai pegar dengue, não tem jeito, não tem como evitar. Você tem que evitar a picada, né? A dengue, depois você pode tratar ela, a questão sintomática dela, né? Usando também óleos, assim, por exemplo, na parte da inalação, para melhorar a imunidade, assim por diante, né? Aqui um Qual exemplo óleo, dele. então, é essencial para ajudar o Esse aqui é o tratamento da dengue? Então, o óleo de melaleuca, óleo de eucalipto, né? Óleo de melaleuca, eucalipto e laranja doce. Esses 3 óleos, você tem, um é mais bactericida, que é o caso da laranja, o outro é mais fungicida, que é o caso da melaleuca, e o outro é mais virucida, que é o caso do eucalipto. Aí você fala, mas meu, o que tem a ver? A dengue é vírus. Mais ou menos, porque quando eu dou um óleo essencial bactericida, ele vai liberar um pouco o sistema imunológico daquelas bactérias que ele já está lidando contra. Então ele melhora, alivia o sistema imunológico. A melaleuca, mesma coisa, ela vai pegar os fungos e vai aliviar a quantidade de... Porque a gente está lidando com eles o tempo todo, né, Betete? O tempo todo a gente está lidando com o sistema imunológico ali. E o eucalipto vai tratar a questão do vírus, né? Então, se você pinga ali 3 gotinhas de cada num difusor e você solta pela casa, caso você esteja infectado, você vai perceber que a sua curva de... Né? Não é milagroso, mas a sua curva de recuperação melhora, porque você fez um ambiente que favorece um alívio para o seu sistema imunológico. Agora, você pode usar isso em qualquer situação imunológica que você queira fortalecer. Aí o que eu falo, não é o óleo como remédio, é o óleo como uma estratégia, tá? Ambiental, para que você tenha condições melhores, né? Porque pensa o seguinte, né? Fritura. Vamos dizer que você mora lá num restaurante e está sentindo cheiro de fritura o tempo todo. Por que você enjoa? Porque no fígado nós temos receptores também odoríferos que captam esse cheiro de gordura e ele cria um enjoo para você não ingerir, para você sair dali. Mas ele está atacando o seu fígado, entendeu? Então, isso é o ambiente atacando você, né? E você não quer morar do lado do restaurante. Se ficar fritando todo dia, você não aguenta ficar lá, né? Eu já vi muitas vezes assim, feira na porta da casa, o cara frita pastel lá, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, o pessoal quem está fritando está feliz, porque ele está ganhando dinheiro, está trabalhando com isso, o ar está indo. Mas quando ele vai para a casa da pessoa e fica lá impregnado, ela sente mal, né? Então, esses mal-estares pelo cheiro que a gente conhece, também tem o bem-estar pelo cheiro. E o bem-estar é aquele outro lado da balança que a gente tem que cuidar para não ficar à mercê só do mal-estar também, né? Meus amigos, conversei aqui com o Fernando Amaral, prometo aqui, a gente tem aqui uma audiência muito seleta aqui, uma centena de perguntas aqui, com certeza, e eu vou preparar uma série aqui, uma maratona com o Fernando Amaral, e eu vou discutir com ele, e você também pode colocar aqui a sugestão de quais óleos você gostaria de conhecer e de aprender mais, ou de determinadas formas de tratamento de determinadas patologias, de determinadas doenças, e eu tenho certeza que com o Fernando vai aceitar o nosso convite. Só para fechar, qual que é a nossa grande contribuição, pessoal? A gente não está aqui excluindo o médico, excluindo o tratamento, não é isso que a gente está fazendo. O que nós estamos aqui é mostrando para você o que você pode fazer dentro da integração, né, do seu lado para favorecer o seu tratamento com o profissional que está cuidando de você, ou se é alguma coisa que nem precisaria do profissional em si.
né? É isso que a gente está fazendo, mostrando para você caminhos que você pode seguir, né? Então, o que eu vou falar assim, dá para fazer coisa desde o fio do cabelo até a unha do pé, porque nós estamos falando de célula, não de produto de cabelo, nem de produto de unha, estamos falando de célula. E dá para fazer um monte de coisas nos sistemas, porque tem óleos muito ligados ao sistema circulatório, outros ao sistema respiratório, outros ao sistema nervoso. Se você perguntar para qualquer criança um cheiro de eucalipto e um de lavanda e falar qual que você quer usar para melhorar a sua respiração. Você mostra os dois, todas as crianças vão falar o eucalipto, né? Então, isso está muito óbvio, né? O doutor Laí tem lá a mensagem lá no curso dele, o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Isso está muito ligado ao óleo essencial. É um resgate, é uma redescoberta, é algo que tem que voltar para a nossa cultura. E não é uma coisa assim, que eu uso como terapia X vezes ao dia. Você aprende a usar óleo e você traz isso para a sua vida. E aí você entrou no óleo essencial da forma como ele tem que ser. Ok, conversei aqui com o Fernando Amaral, essa autoridade, né, nos óleos essenciais, na ciência chamada osmologia. Para você que nos assistiu até agora, por favor, deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode deixar aí o seu dislike. Deixe a sua pergunta aqui, que oportunamente eu vou ler e vou comentar isso com o Fernando na nossa próxima live. Depois do almoço eu já ligo para ele e vou conversar aí para a gente fazer uma maratona de umas 3 lives abordando os assuntos principais aí, tá certo? Para você, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Um abraço, Fernando, até mais. Tchau, um abração para todos.